Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de Palmeiras 2, Bahia 1, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, exatamente, o Verdão estreando na segunda rodada, é esquisito, mas tem explicação. O Verdão estava no Paraguai até a última semana para a disputa da Copa Libertadores Sub-20, o Verdão terminou como vice-campeão, e aí o Brasileirão da categoria já tinha começado na última semana, então tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, que foram os representantes do Brasil na competição continental, não conseguiram atuar nas datas base, nem da primeira, nem da segunda rodada. Então, Palmeiras estreando no Brasileirão agora, nesta última sexta, vitória de virada em cima do Bahia por 2-1 em Barueri. Então já anota na agenda, porque na próxima quarta-feira, dia 26 de março, às 4 da tarde, tem Palmeiras em Barueri novamente, dessa vez contra o Internacional. Esse jogo é válido pela terceira rodada. E aí o jogo da primeira rodada lá, que o Palmeiras perdeu na semana passada, quando que vai ser? Vai ser no próximo final de semana, no domingo. Então dia 30, já anota na agenda aí, teremos Palmeiras e Juventude, ou Juventude e Palmeiras às 15 horas. Esse jogo aí vai ser fora de casa, vai ser lá no Rio Grande do Sul. Bom, mas o assunto do vídeo, claro, é Palmeiras e Bahia. Daqui a pouco tem os gols da virada do Verdão, claro que tem o gol do Bahia também, que abriu o placar ainda no primeiro tempo. O Verdão empatou ainda na primeira etapa com ele. Larsson, um dos grandes reforços do Verdão para essa temporada, já vinha chamando atenção na Libertadores Sub-20, onde ele marcou gol, e agora estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 também, colocando a bola lá dentro, aproveitando um rebote do goleiro, né, como foi na Libertadores Sub-20, né, gols até parecidos na maneira assim, né, o Larsson estava na espreita, esperando um rebote do goleiro, o rebote aconteceu, ele só colocou para dentro, então daqui a pouco tem o gol do Larsson, e claro, o gol da virada do Verdão que aconteceu no segundo tempo, e foi um golaço do Eric Belé, hein? O Belé tá arrebentando nessa temporada, são 8 gols agora para ele em 2025. Ele tinha marcado 5 gols na Copinha, marcou 2 gols na Copa Libertadores Sub-20 e agora estreia no Brasileirão da categoria, também marcando um golaço. Aliás, o Belé se tornou, né, até aqui pelo menos, o único atleta desse Sub-20 com gol em todas as competições que o Palmeiras disputou até aqui, né? Tem gol na Copinha, tem gol na Liberta e agora já tem gol no Brasileirão. Sobre a escalação do técnico Lucas Andrade, tivemos 2 mexidas em relação ao time base que disputou a Copa Libertadores Sub-20, 2 mudanças forçadas, né? Até porque o Figueiredo não pôde atuar, vocês se lembram, ele se lesionou, uma entorse no joelho direito na semifinal da Liberta Sub-20 contra o Belgrano da Argentina. Então a gente fica na expectativa para ver quanto tempo o Figueiredo vai ficar fora. É sempre uma preocupação a mais quando a gente está falando aí do nosso meio-campista, porque ele já sofreu 2 lesões mais sérias nos últimos anos, né? Então vamos torcer para que não seja nada de mais grave, devemos ter novidades na próxima semana. Então Figueiredo fora e o Luíde ficou fora também, mas por uma boa causa, claro. O Luíde voltou para os profissionais do Palmeiras, vai brigar por espaço novamente depois de disputar a Copa Libertadores Sub-20. Inclusive, nessa última sexta-feira, os profissionais do Palmeiras fizeram um jogo treino contra o Mauaense, foi 6-1, e o Luíde fez esse gol aí, ó. Então, jogou, né, essa partida, que é um jogo treino, né? Então, ele fez esse gol aí, e detalhe que nessa partida também tivemos gols de outras crias da academia. O Alan marcou gol, o Thales marcou 2, então parabéns para as nossas crias cada vez aparecendo mais no time principal. Bom, então sem Figueiredo e sem Luíde, o Lucas escalou o Palmeiras da seguinte maneira: o Aranha permaneceu no gol, o Gilberto na lateral direita, o Arthur na esquerda, na zaga Diogo ao lado do Robson. Vamos lá pro meio, entrou o João Paulo no lugar do Figueiredo, já era previsto isso, na Liberta Sub-20 o Lucas Andrade já tinha colocado o João Paulo muitas vezes como volante, seria o substituto do Figueiredo na final contra o Flamengo, mas é que o João Paulo contra o Belgrano foi expulso, né? Então perdeu a oportunidade de jogar a finalíssima, mas agora na estreia do Brasileirão Sub-20 ele tem a chance de atuar, inclusive com a camisa 5 às costas, liberando quem? Rafael Coutinho, né? O Coutinho jogou com a 8 e foi um segundo volante. O Larsson pôde atuar também um pouco mais à frente, ele que foi uma espécie de camisa 8 na Libertadores, jogou com a 11, jogou mais avançado o Larsson e apareceu bem na área para marcar o gol de empate do Verdão no primeiro tempo. E o trio de ataque, o novo trio de ataque, né? O Belé continuou no time, Riquelme e Felipe também, só que eles tiveram um novo parceiro ali na frente, sem o Luíde, quem entrou com a camisa 9 foi o Heitor. Bom, e se tem uma dupla que vem se entendendo no Sub-20 palmeirense desde a Copinha, essa dupla é Riquelme Felipe e Eric Belé. Aos 20 minutos do primeiro tempo, tivemos a primeira grande chance da partida. Olha o passe do Riquelme, sensacional, deixou o Belé na cara do gol. E aí o nosso camisa 10, o Belé, tocou por cima do gol. Teve que tocar por cima do goleiro ali, porque ele perdeu um pouco da passada, acabou tocando por cima das traves também. Enfim, quase
que o Palmeiras abre o placar. E aí entrou aquela máxima do futebol, né? Quem não faz, toma, porque no minuto seguinte a esse lance, aos 21 minutos da primeira etapa, numa escapada rápida ali, o Pedrinho recebeu pelo lado esquerdo do ataque, tocou de canhota, cruzado, e aí vencendo o Aranha. É uma cena rara, né? O Aranha tomou só um golzinho em 5 jogos que ele disputou na Copa Libertadores Sub-20, agora estreia no Brasileirão da categoria, sendo castigado aí pelo atacante 06 do Bahia, que é muito bom jogador, o Pedrinho, inclusive, faz uma transição já com os profissionais do time baiano. E quando eu falo estreia, lembrando, né, quando eu falo estreia, é a estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20, porque o Bahia já tinha atuado na semana passada, inclusive perdendo para o nosso rival Corinthians, coincidentemente por 2-1 também. E ó, poucos minutos depois do Bahia abrir o placar em Barueri, quase que o tricolor baiano faz o segundo, hein? O Aranha precisou salvar ali, foi muito bem, o camisa 1, aliás, tá numa boa fase, né? Voltou depois de alguns meses e defendeu o Palmeiras muito bem na Libertadores Sub-20, estreia no Campeonato Brasileiro da categoria com vitória e fazendo essa defesa que vocês viram agora há pouco, defesa importante, porque se o Bahia abre 2-0 no primeiro tempo, as coisas podiam complicar para o lado do Verdão. Mas aí aos 30 minutos do primeiro tempo, o Arthur sofreu uma falta próxima à área, o Gilberto, sempre com o pezinho calibrado, fez a bola passar pela barreira, o Vitor, goleiro do Bahia, deu rebote, e o Larson, sempre esperto, marcou o seu segundo gol com a camisa do Palmeiras, marca na Libertadores, marca no Campeonato Brasileiro logo na estreia, 2 gols esperando na espreita ali o rebote do goleiro, é muito bom jogador o Larson, polivalente também, na Libertadores atuou como camisa 8, agora jogou como um meia mesmo na estreia do Brasileiro da categoria. Bom, falei que o Larson teve um papel até mais ofensivo nessa partida contra o Bahia, pelo menos em relação aos jogos dele na Copa Libertadores Sub-20, mas para o segundo tempo ele já teve que dar uns passinhos para trás novamente, muito por conta de uma das mexidas do técnico Lucas Andrade no intervalo. Entrou o atacante Sorriso e saiu o camisa 5 João Paulo. Então todo mundo foi dando um passinho para trás ali. Rafael Coutinho, que iniciou a partida como um segundo volante, virou camisa 5. O Larson, que começou o jogo como um meia, virou camisa 8. O Belé começou no ataque, virou camisa 10, né? Então todo mundo foi recuando um pouco para o Sorriso entrar lá na frente, sempre aberto pelo lado esquerdo e tendo a companhia lá no ataque do Riquelme Felipe e do Heitor. E a outra mexida do técnico Lucas Andrade no intervalo foi a entrada dele, Luiz Saboia, estreando pela categoria Sub-20 do Palmeiras, ele que foi muito bem no Sub-15, muito bem no Sub-17 Alviverde e agora tendo sua primeira chance como atleta do Sub-20, né? Então, parabéns aí ao Saboia pela estreia, certamente durante o ano vai ser o reserva imediato do Gilberto na lateral direita, e quem saiu foi exatamente o Gilberto, foi descansar um pouquinho nos últimos 45 minutos, ele participou do gol do Larson, foi ele quem cobrou a falta para o goleiro dar o rebote. Vale lembrar que o Gilberto é um dos poucos atletas desse Sub-20 palmeirense a atuar em todos os jogos da categoria até aqui na temporada. E vale destacar que o Luiz Saboia entrou com muita vontade no segundo tempo, foi muito bem nos últimos 45 minutos. E quem entrou bem também foi o Sorriso, esse sempre coloca fogo no jogo, ele entrando sempre pelo lado esquerdo ali, ó, e participou de um lance de perigo do Verdão logo no começo da segunda etapa, tabelando com o Riquelme Felipe, deixando o Heitor na boa, e o Heitor finalizando para a defesaça do Vitor, goleiro do Bahia, saiu em X, como eles falam ali, né? Defesa de futsal, defesa de handball, colocando para escanteio. Bom, aos 27 minutos do segundo tempo, tivemos o lance capital do jogo. Riquelme Felipe ia saindo na cara do gol e foi parado com falta pelo zagueiro Gerald, do Bahia. Então, cartão vermelho, era o último homem, né? Então, cartão vermelho para o atleta do Bahia, e o Palmeiras ganhou, portanto, uma falta muito perigosa para cobrar na entrada da área. Lembrando que se o Riquelme tivesse entrado na área, seria pênalti para o Palmeiras e cartão amarelo apenas para o Gerald. Mas o melhor dos cenários acabou acontecendo para o Verdão, porque além da expulsão, e aí consequentemente o Palmeiras passou a jogar mais de 15 minutos aí com um homem a mais, nós tivemos a falta, e nessa falta o que aconteceu? O Belé fez isso aí, ó, cobrou com perfeição e virou o jogo na Arena Barueri. Então, aquela coisa, né? É uma falta, é um lance menos perigoso que um pênalti, claro, mas na falta o Belé fez parecer pênalti ali, colocou no ângulo e o Palmeiras passou a jogar com um homem a mais, passou a jogar muito bem, inclusive, nos últimos minutos, só tinha homem de verde na frente ali, Verdão se organizou muito bem, teve vários ataques perigosos, poderia ter feito um placar até de 3-4-1, não seria nenhum exagero. E falando em Eric Belé, no finalzinho ele teve a chance de marcar o seu segundo gol no jogo e o terceiro do Palmeiras, ó, de cabeça, mais uma grande defesa do Vitor, mandando para escanteio. Bom, depois da partida, o técnico Lucas Andrade falou rapidamente com o pessoal do Olheiros, vou trazer um vídeo aqui do Lucas Andrade, onde ele falou da participação do Palmeiras na Copa Libertadores Sub-20 e também do caso de racismo envolvendo o nosso atacante Luigi.
Diferente da outra participação, a gente estava muito mais pronto para jogar e conseguimos nos adaptar bem ao estilo de jogo da competição, que é muito intenso, é muito diferente dos jogos aqui que a gente tem no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E a gente fez uma campanha muito consistente. Acho que os pênaltis ali não fomos competentes, o Flamengo foi, mas a gente poderia muito bem ter saído com o título pelo que a gente mereceu dentro de campo. E sobre o episódio do Luigi, assim, foi muito incômodo, achei que atrapalhou bastante no sentido de sair do futebol, né? A esfera futebol ficou muito pequena perto do que ele viveu, e a gente naturalmente precisa ser empático, né, nesse momento, mas a gente também entende que a gente precisava virar a chave dele para que ele pudesse ser um representante dessa causa, fazendo o que ele mais sabe fazer, que é jogando futebol. E eu entendo que ele foi uma vítima, não tenho o que falar, e a gente precisa ter um futebol melhor, ainda mais na base, nesse sentido. Não dá para ter espaço para esse tipo de coisa a mais. Bom, tá então, só para você anotar na agenda, o próximo jogo do Sub-20 palmeirense no Campeonato Brasileiro da categoria vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 26 de março, às 4 horas da tarde, contra o Internacional na Arena Barueri, mais uma vez com transmissão da TV Palmeiras. E só lembrando do regulamento do Campeonato Brasileiro Sub-20, vai ser o mesmo do ano passado, então são 20 times nessa primeira fase, ou seja, teremos 19 jogos nessa primeira parte do torneio, porque todo mundo se enfrenta uma vez só, é turno único, então os 8 primeiros colocados se enfrentam no mata-mata, então o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo e por aí vai. São jogos de quartas de final primeiramente, jogo único, com o mando do time que tiver a melhor campanha. Depois a gente passa para a semifinal, que também é jogo único, também com o mando do time de melhor campanha, até que a gente chega, enfim, à finalíssima, que aí sim são 2 jogos. Então, a única mudança mesmo no regulamento tá no rebaixamento. Então, atenção, são 3 times que são rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. Essa é outra grande novidade da CBF para esse ano de 2025. Sim, teremos a Série B. Os 3 primeiros sobem, né? Os 3 primeiros da B, no caso, sobem, e os 3 últimos da A descem para disputar a Série B do Brasileirão Sub-20 em 2026. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante pra gente, o que você achou da estreia do Verdão no Brasileirão Sub-20. Tem botãozinho de membro aqui embaixo, tem benefícios para vocês, mandem mensagem aqui se tiverem dúvidas em relação a essa questão dos membros e, enfim, espalha esse vídeo para seu amigo palmeirense que gosta de base, combinado? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.